Fala pessoal, pensante aqui mais uma vez. Para quem não conhece o canal, meu nome é Marco. Aqui falamos sobre coisas para você desenvolver, algumas ideias para que você possa fazer várias coisas e melhorar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que é a música, como ela te influencia sem você perceber. E eu sei que muitas coisas nos influenciam, como cores, marcas de sapatos e roupas, muita coisa ao nosso redor, todos os dias nos influenciam, e eu sei disso, só que a música, em especial, ela influencia de uma forma tão grande, só que de uma forma que a gente nem percebe. As cores influenciam, sons influenciam a gente diariamente, mas a música, ela é uma coisa muito forte na gente, porque está enraizado no ser humano criar músicas e alguns até se aproveitam disso. Para começar, em ambientes, cara, em ambientes é essencial ter alguns tipos de música. Para você entender um pouco disso, a gente vai ver alguma pesquisa científica aqui. Olha só esse estudo. Um estudo realizado por pesquisadores sul-coreanos sugere que expor as plantas ao som de música pode estimular o seu crescimento. Ou seja, eles colocaram as plantas expostas a músicas e aí as próprias plantas, elas reagiram a esses tipos de música. É muito interessante porque se até as plantas elas reagem à música, a gente também vai reagir a isso, pode ter certeza. Opa, eu errei a tela aqui. Vamos lá. Nos ambientes, nos barzinhos, você pode perceber claramente que é o sertanejo, porque ele fala de beber muito. Ou seja, quando você está no barzinho, quando você está lá pedindo a sua Heineken, a sua cerveja, sempre vai ter um sertanejo falando que você tem que beber até cair, você vai beber bastante, você chega sexta-feira, vai tomar muita pinga, vai ficar muito louco. Por quê? Porque aquilo vai gerar mais lucro para o dono daquele bar. Ou seja, você está bebendo mais, consumindo mais, ouvindo música sobre consumir mais cerveja para ficar mais chapado ainda, para consumir mais ainda. Ou seja, quando você vê essa situação em específico, você percebe que você pode ser influenciado. Não quero dizer que em 100% dos casos, mas na maioria das vezes, isso é para te influenciar a fazer esse tipo de ato, que é beber e consumir mais para gerar mais lucro para o estabelecimento. Imagina se um barzinho tocasse música gospel. Eu tenho certeza que as vendas cairiam um pouco ou bastante, até 50%, porque cada tipo de música ela tem o seu lugar para agir. Não adianta você colocar um rock and roll numa aula de yoga, por exemplo. Não sei se existe, mas não faz muito sentido, porque é uma parte de relaxamento, de meditação. Em algumas partes de meditação você não vai colocar um rock and roll. Assim como o barzinho não vai colocar uma música gospel, porque eu tenho certeza que as vendas cairiam bastante. Então, sertanejo está sempre no barzinho porque ele fala de beber muito e assim por diante. Em fundos de vídeo de YouTube, você pode perceber, eles ajudam a reter a sua atenção. Eu não uso músicas nos meus vídeos, mas muitos vídeos eles usam principalmente para que você fique lá e se sinta confortável em estar vendo aquele vídeo. O problema é que você está sendo influenciado por aquilo também. Então, eles conseguem fazer um bom jogo com vários tipos de música ali dentro do vídeo para te influenciar e para você ficar retido ali vendo o vídeo naquele YouTube, naquele vídeo daquele canal. Não falo se isso é bom ou se é ruim para você, só que, de todo modo, é um tipo de ajudar a reter a atenção de alguém que tem um fundo no vídeo de música. Fundo para orações. Para quem não sabe, eu sou músico há 10 anos, então eu já toquei muito em igreja e por pior que pareça, nos fundos para orações isso mexe muito com as pessoas. Quando você está na igreja, quando você está em algum lugar parecido com isso, a gente consegue manipular, entre aspas, o jeito da oração da pessoa, como por exemplo uma oração mais agitada e uma oração um pouco mais lenta. Então, de acordo com a pessoa que nos pede, a pessoa que está lá com o microfone nos pedem a música, ela vai querer dar um tipo de sensação para outras pessoas. Eu não falo se isso é ético ou antiético, não vem ao caso aqui,
Só que tem pessoas que estão com microfones e que elas sabem disso, tanto que a música ela influencia, então ela vai conseguir mexer com as emoções da pessoa através da música, principalmente dentro de igrejas e fundo de orações. Por isso que tem muitas igrejas que elas simplesmente não oram sem fundo musical, porque fica aquele silêncio, aquele vazio, né? Quando fica só a voz. Dependendo do estilo de música, pode até interferir no comportamento das pessoas. O problema que muitas pessoas enfrentam dentro das igrejas é que algumas percebem que a pessoa que está com o microfone tenta manipulá-las a um estado de espírito, ou seja, tem pessoas que elas querem muito se achar, tem pessoas que elas querem simplesmente falar que ela é a melhor de todas, e aí ela faz um tipo de movimento na igreja, faz um tipo de movimento com a música mesmo, aumenta, fala para os músicos fazerem mais barulho, para que ela se sinta melhor, falando que ela é, por exemplo, abençoada. Eu acho que se você é de igreja, se você já foi na igreja, você pode perceber isso um pouco claramente em algumas pessoas, principalmente em igrejas que são muito barulhentas também. Então, tem pessoas que pedem um certo tipo de estilo de música, como por exemplo uma música mais animada para animar a igreja, ou uma música um pouco mais triste, ou uma música de fundo musical que você não pode tocar uma música totalmente animada, mas sim uma música bem calma, como a Oceanos, por exemplo. Então, isso aqui é bem crucial na hora das igrejas, tá? Isso aqui é bem característico mesmo. Na parte de academia, músicas mais agitadas para exercícios físicos, ou seja, existem músicas que são bem agitadas para exercício físico, porque não adianta você colocar uma música calma que as pessoas vão até se desmotivar. O estado de espírito para exercício físico são músicas eletrônicas, bem agitadas, no hip hop também, ou um rock and roll. Então nas academias sempre existe música para influenciar nessa parte mais fitness, tá? Casas de show. Nas casas de show são músicas específicas para curtição e percussão. Você não vai escutar algumas músicas, por exemplo, quando você tem a música gospel. Então, cada música ela tem o tipo de ambiente. A maioria das pessoas vão às casas de shows e às vezes se pegam, às vezes fazem várias coisas lá, trocam fluidos, porque por causa das músicas altas. Se tirar a música ali, às vezes a casa de show perde até a graça. Você pode perceber isso claramente. Tipos de notas musicais. Alguns acordes e sequências de acordes são usados para te fazer sentir certa emoção. O Lá menor com sétima e o Sol menor te faz sentir um tipo de tristeza. O Dó maior te faz sentir alegria, assim como o acorde de Sol maior. Então, o problema das pessoas que querem manipular, como eu falei nas igrejas, que isso é principal, mas algumas fazem sem querer e outras sabem disso. Mas o maior problema é que algumas conseguem fazer isso de uma forma tão perfeita que ninguém percebe. Algumas fazem isso em certos ambientes que ninguém sequer percebe que estão sendo manipuladas por isso. Então, quando você toca um Lá menor, Sol menor, pode pesquisar aí no YouTube lá, música que possui o Lá menor, Sol menor, por exemplo. Isso vai te sentir um pouco de tristeza. São músicas que te fazem sentir tristeza e músicas que têm o tom de Dó maior possui um tipo de alegria, possui mais clareza. Então, depende do tipo de acorde musical. Dependendo do tipo de acorde, você consegue sentir certa emoção segundo aquela sequência que está sendo feita no instrumento musical. Música lo-fi, é legal você pesquisar esse tipo de música, porque você usa para focar na hora de estudar também. Ou seja, eu uso muito na hora de estudar música lo-fi, porque isso me faz concentrar. Então, eu ouço 10 minutos e deixo baixinho ali enquanto eu estudo o que eu tenho que estudar diariamente. Isso é muito bom para você começar a focar, começar a se concentrar em algo que você tem que fazer. O problema é que algumas pessoas não conseguem, então se você não consegue, não tem problema. Só que a maioria consegue se concentrar com música lo-fi. E outro exemplo que eu quero dar também, é quando você coloca música para dormir. Música para dormir relaxante também ajuda bastante e é uma forma de você manipular a sua cabeça para aquele estado de espírito. Através da música eu consigo te colocar em um estado emocional, por isso estabelecimentos usam músicas, por isso filmes de terror usam música. Já percebeu que a maioria dos filmes de terror, eles usam efeitos sonoros, óbvio, mas músicas também?
Tente assistir um filme de terror, só que sem a música. Cara, você vai ver que aquilo tá ficando até meio patético em alguns aspectos. Então, se você vê filme de terror, tente algum dia fazer isso. Estabelecimentos é óbvio que vão usar músicas, como eu expliquei, porque se você se sente bem naquele estabelecimento em específico, como por exemplo uma loja que coloca uma música bem relaxante para você fazer as suas compras bem tranquilo, é claro que você vai se sentir bem e vai dar lucro para aquela loja. Isso é até meio óbvio de eu falar, mas algumas pessoas não percebem. Se isso é bom ou ruim, cabe a você pensar sobre isso, mas através das suas emoções, mexendo ali um pouco com as notas, com a música, a pessoa consegue te colocar em um estado totalmente emocional através daquela música que ela está tocando. Como, por exemplo, uma música triste, uma música alegre, ela consegue colocar você naquele tipo, tá? Naquele estado de espírito. Como eu não sou manipulado, como você não pode ser manipulado. Se você entendeu o que eu disse, você vai observar as coisas ao seu redor, ou seja, vai pensar de forma bem racional, bem crítica sobre as coisas, sobre as músicas que tocam ao seu redor e sobre os estabelecimentos em específico, que tipo de música eles tocam lá. Mas é claro que algumas horas é bom usar a música para entrar em um estado de espírito. Por exemplo, você está indo para a academia e está desanimado, coloque um rock and roll no seu ouvido que eu tenho certeza que você vai ficar bem mais agitado do que você estava antes. A música ela é muito interessante por causa disso, porque ela te faz sentir algo que outras coisas não conseguem fazer você sentir. Ela consegue te colocar em um estado de espírito e te tirar de um estado de espírito. Tirar a graça de coisas e colocar a graça em coisas que a gente simplesmente vê que é besta. Então é muito bom você usar música também. Então, como você pode ver, ser manipulado, meio, levado a algum estado de espírito pela música, não é tão ruim assim como a gente pensa. Não é uma coisa totalmente horrível. Só que você tem que saber que ela, de todo modo, ela te influencia sem nem sequer você perceber. Isso às vezes pode ser bom, pode ser ruim, depende do ambiente, depende da situação também. Mas fique ciente que a todo momento ele está na nossa vida e ela pode te influenciar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários sobre o que você achou do vídeo e sobre o que você também acha como a música ela pode influenciar nossas vidas. Muito obrigado e até alguns segundos.